Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Mas pra quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter, Dieguinho dá várias informações e opiniões também por lá. Já chega deixando o seu like marotaço para dar aquela moral e ajudar na divulgação do vídeo. Bom, rapaziada, temos muitas notícias e informações importantes para trazer nesse giro de notícias. Deixe seu like aí no começo do vídeo que é importante, beleza? Primeiro, vamos falar aí do meio atacante Yeison Guzmán, que é uma joia colombiana, jogador que vem sendo ventilado no Vasco desde o ano passado, e tem uma informação aí que não tá batendo, tem alguém que não tá falando o correto, e eu prefiro ficar com a informação do meu grande amigo Marcos Jacobsen, o Marquinho do @Detetive Vasco. Explico para vocês qual é. O jornalista / analista de scouts Gustavo Cândido deu a informação de que o Vasco teria interesse de contratar Yeison Guzmán para a vaga de Martim Benítez, jogador que está com iminência de sair, jogador que se lesiona demais, salário alto. O Vasco não vai ter dinheiro para poder comprar ele em definitivo. Não se sabe se o Vasco vai se desfazer dele antes do término do seu contrato, que vai até junho, ou se após junho o Benítez vai sair. E segundo a informação do Gustavo Cândido, o Vasco teria intenção de trazer o Yeison Guzmán. Além do Vasco, o São Paulo monitorava a situação do jogador, o Cruzeiro também via com bons olhos, mas não sabia se poderia arcar com o seu salário. Gustavo Cândido disse que quem deu essa informação para ele foi o empresário do jogador. Já o presidente do clube, após contato do meu amigo Marcos Jacobsen, do @Detetive Vasco, negou, disse que eles acabaram de renovar o contrato com o jogador e de que não chegou nenhuma proposta oficial do Vasco. E vamos lembrar, no final das janelas de transferências, o Vasco pensou em trazer Yeison Guzmán, principalmente quando o Benítez saiu do Vasco. E eles ouviram dos representantes do jogador e dos donos do clube, para quem não sabe, o Envigado é um clube de empresário na Colômbia, eles não liberariam o jogador por empréstimo. Para tirar o Yeison Guzmán da Colômbia, teria que pagar o passe do jogador. Não faria nenhum sentido o Envigado emprestar o Yeison Guzmán agora de graça. Após essa negativa do presidente do Envigado, o próprio jornalista Gustavo Cândido fez o seguinte tweet. Confere aí. Para quem está perguntando a fonte, eu falei diretamente com o empresário do Yeison Guzmán, Cormac Valdebenito, via WhatsApp, e ele me falou a informação. Eu apenas traduzi o texto e postei. Achei que estava claro, mas tem gente que não entende de jeito nenhum. Bom, rapaziada, vamos aguardar. Eu particularmente acho que essa situação do Yeison Guzmán não vai dar em nada. Por empréstimo de graça o jogador não vem. Por um milagre, o Envigado resolvesse emprestar o jogador, teria que pagar pelo empréstimo e comprar o jogador. A gente sabe que o Vasco não tem dinheiro para isso. Vamos aguardar. Qual que é a novidade a respeito do Yeison Guzmán? Eu trago para vocês aqui no canal. O Vasco já sim negociou com ele por outras 2 oportunidades e nenhuma delas teve sucesso. Mas enfim, quero te ouvir. O que você acha do jogador? Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Tecnicamente, Yeison Guzmán seria um jogador maravilhoso para o Vasco apostar. Mas o problema é, ó, La Plata. Bom, galera, e agora uma situação curiosa. Ontem à noite, lá no Twitter, pegou fogo aí uma postagem da página Felipe Mil Grau fazendo uma pergunta para o Dario Conca. E ele disse que jogaria sim a Série B pelo Vasco. Para quem não sabe, o jogador tem 37 anos de idade, ou melhor, ex-jogador, já que o Conca já se aposentou. E lá em meados de 2016, 2017, alguma coisa assim, ele teve uma passagem pelo Flamengo que ele mal conseguiu jogar. Vocês lembram que até dificuldade para correr ele tinha depois de uma lesão grave que ele teve na China no seu joelho. Eu particularmente acho que o Conca foi um jogador extraordinário, mas ficar alimentando essa situação de desaposentar um jogador para ele chegar aqui e arrebentar no Vasco, acho nada a ver. Vou levar até mais do lado da zoeira, até porque o Dario Conca tá bem brincalhão na internet recentemente, mas vou ler para vocês aí o texto do começo ao final. Confere aí. A página Felipe Mil Grau perguntou o seguinte: o que tu acha de jogar a Série B pelo Vasco? Tem vaga? E o Dario Conca respondeu:
Se fosse pelo Vasco, jogaria. E aí um outro internauta fez a seguinte pergunta: mas é pelo Vasco mesmo, vem logo. E Dario Conca respondeu: meu telefone é o mesmo, manda ligar. E aí, você passaria a mão no telefone e ligaria para pedir a volta de Dario Conca com 37 anos? Eu não ligaria não, mas enfim, quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo, nos comentários. Bom, galera, vamos falar agora do treinador Marcelo Cabo, mas antes se liga, você que acompanha aqui o canal Futebolaço, você gosta de notícia e informação, não é bem verdade? Eu te apresento o melhor aplicativo de futebol do mundo, o OneFootball. Cara, a OneFootball é espetacular. Depois que você baixa ela, você não consegue mais viver sem. Se liga em todos os serviços de graça que a OneFootball te presta. Você tem na palma da sua mão notícias do futebol brasileiro e do futebol internacional, e você que é fã do Paris Saint-Germain ou do Bayern, você pode ver todos os jogos de graça na palma da sua mão, do futebol alemão e do futebol francês. E o mais bacana é que você pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Você vai lá, escolhe o Vascão, e toda notícia do Vascão, o aplicativo te manda a notificação na tela do seu celular. Venha para o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço e o link está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, eu vou deixar com vocês agora um trecho do Bate-Bola Debate, programa da ESPN, comentando a contratação do treinador Marcelo Cabo. Foi uma boa? Não foi uma boa para o Vasco? É bom para a carreira do Marcelo Cabo? Não é. Será que a aventura por parte do Vasco não teria um outro nome que o Vasco não poderia trazer? Até o nome do Lisca foi citado na conversa. Confere aí. Quero saber o seguinte de vocês. Vamos lá. Qual? Marcelo Cabo. Boa pergunta. É um bom nome para o Vasco? Tá no tamanho? Tá na medida para o Vasco deste momento de Série B? Ou ainda é aquele nome que você olha e fala, cara, não era isso? Ele fez uma boa campanha com o Atlético Goianiense, né? Foi campeão goiano. E de repente pode ser, ele estando em bom momento, pode criar alguma perspectiva melhor para o time do Vasco da Gama, pensando na Série do Campeonato Brasileiro. Marcelo Cabo conhece essa divisão, conhece a Série B, sabe como o time tem que se comportar nesse tipo de competição, né? A Série B tem que jogar a Série A. É diferente. O estilo de jogo é diferente. Aquilo que a gente fala, tem muito jogo no Campeonato Brasileiro que é só pegada, só marcação na Série A. Na Série B é o tempo todo. Na Série B é todo jogo pegado, mais marcado, enroscado, aquele jogo osso. É sempre assim na Série B do Campeonato Brasileiro. Então precisa saber, o jogador precisa conhecer a divisão, o treinador precisa conhecer a divisão, as coisas precisam se encaixar melhor para que o clube consiga resolver os seus problemas dentro da divisão, para poder voltar à primeira divisão do futebol brasileiro. Jogar a Série B não é um time grande cai e volta, não é mais assim. Diminui a verba, diminui uma situação que poderia ser até estável para o clube, um dinheiro um pouco razoável até para você se manter. Agora não, você vai ganhar em um ano o que você ganharia em um mês na Série A do Campeonato Brasileiro. Fez um bom trabalho no Atlético Goianiense e eu acho que é uma opção correta para o Vasco da Gama. Acho que o Vasco escolheu corretamente. Eu escolheria o Lisca. Se eu pudesse escolher, eu escolheria o Lisca para ser o treinador do meu time na Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, hein, Facinca? Ele fez um bom trabalho no Atlético, campeão inclusive em 2016 da Série B, atual campeão goiano. Pro nível que o hoje se encontra, precisando de uma reconstrução, ele é um cara que tem essa experiência. Então, é dar tempo e principalmente um elenco que não seja inchado de jogadores que vêm com muito mais rodagem do que bola, que ele possa trabalhar um elenco como foi o do Atlético Goianiense, um elenco jovem, de atletas que vieram emprestados de outros clubes porque não tinham espaço lá para jogar, não são tão caros e que tenham a vontade e o respeito para devolver o Vasco para onde ele merece, que é a Série A. O que o Vasco não pode é se rechear de medalhãozinho que não acrescenta nada, que vai inchar salário e não vai correr absolutamente nada dentro de campo. O Vasco precisa de cabeças pensantes e mais jovens. O que o Vasco mais precisa no momento é rejuvenescer as suas ideias. Que o Marcelo Cabo, que é um cara que já está no mercado há algum tempo, mas ainda tem muitas coisas a percorrer, que ele possa ter essa oportunidade de trabalhar com essa característica de elenco, assim como foi o Atlético Goianiense. E aí, professor, gostou ou, assim como o Pascoal, tinha opção melhor aí? O Pascoal entende que era o Lisca, que era o grande nome aí pro Vasco nesse momento.
Eu acho que é bom para os dois. Eu também preferiria o Lisca, mas o Lisca hoje é mais complicado para o Vasco. Acho que é bom para os dois nesse momento. Para o Cabo, uma boa oportunidade, né? Um técnico de 50 e poucos anos, já experiente, entende muito do campeonato principal que o Vasco vai jogar, entende muito de acesso. Então, acho que isso é a favor dele, né? E do ponto de vista do Vasco também, não é melhor o Marcelo Cabo do que algumas aventuras do Sapinto, por exemplo? Eu acho. Essa questão do técnico estrangeiro, eu gosto quando o técnico estrangeiro tem algo a mais do que o que a gente tem aqui. Sapinto, aqui, com todo respeito, a gente tem vários. Talvez até o próprio Marcelo Cabo como potencial para ele mostrar isso agora, num grande clube, começar um trabalho. O Vasco precisa de alguém que comece um trabalho praticamente do zero, né? Como filosofia, com pouco dinheiro, mas antes de tudo, lá. O Marcelo Cabo não é aventura também, professor? Não vejo tanto como aventura, não. Ele já tem um know-how aqui, ele já ganhou o campeonato que o Vasco vai jogar. Se você pensar com aquela cabeça do Vasco, do grande Vasco não pode para ser técnico do Vasco, aí você vai achar isso. Se você pensar na realidade do Vasco hoje, está muito mais para Marcelo Cabo. Eu acho que é um técnico que não deve nada aos últimos que o Vasco teve aí, exceção do Luxemburgo, que é complicado. Mas em relação ao Ramon, por exemplo, que estava em início de carreira, também não foi uma tentativa, e teve até os seus bons momentos de ramonismo. Eu acho que é uma boa oportunidade para os dois lados, principalmente para o Marcelo. Se ele agarrar essa chance, pode se tornar um bom técnico do Brasil. A gente tem que deixar a soberba um pouquinho de lado, sabe? Esse negócio de que o clube é grande, mas o time, nesse momento, nem tanto. Bom, rapaziada, é isso. Mas foi bem bacana, acho que todos os pontos ali que foram colocados, acho que foram super coerentes. Também preferiria o nome do Lisca, mas nesse momento ficou inviável. E por outro lado, foi como o professor Celso Zete também falou. A história do Vasco é gigante, mas nesse momento é soberba demais da gente não olhar para a nossa atual realidade e ver que a gente tem que colocar de fato o pezinho no chão. E como eu já disse em outro vídeo aqui, acho sim o Marcelo Cabo, dentro das possibilidades do Vasco e para a competição que o Vasco vai disputar, um bom nome. Mas quero te ouvir, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. É isso, vou encerrando minha participação por aqui. Chegou até aqui, dê essa moral, deixe seu like. Se não gostou do vídeo, pode deixar o dislike também. Se inscreve aí no canal, dá essa força pro Dieguinho, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família. E às 4 horas da tarde eu volto com mais informações do nosso Vasco. Valeu, fui!